A morte é um assunto indesejado para se falar para muitas pessoas. Muitos temem, muitos evitam falar sobre isso, mas a Bíblia Sagrada, como manual de fé e prática, sempre é pontual em assuntos mesmo que eles sejam delicados. Ela é assertiva e ela é confiável, e nesse vídeo nós vamos falar a respeito desse assunto. Mas antes, se esse vídeo chegou até você e você ainda não é inscrito, a melhor maneira de pregarmos o evangelho aqui e propagarmos é compartilhando conteúdo como esse. Assim muitas pessoas terão o esclarecimento, conhecimento da palavra de Deus, e você pode fazer isso. Então se inscreva nesse canal, deixa o seu like, comenta aqui, e o YouTube entenderá que esse conteúdo é relevante para muito mais pessoas. Vamos ao vídeo. Se existe um consenso entre as religiões, esse consenso, esse assunto é a preocupação aonde estão os mortos, para onde vão as pessoas que já faleceram. É claro que ao passar do tempo muitas polêmicas foram levantadas, muitos debates foram incitados, mas a resposta clara e objetiva nós encontramos sempre à luz da Bíblia. Eu quero trazer para você um panorama geral a respeito do estado intermediário da morte. Para muitas religiões, muitas pessoas preocupadas a respeito desse assunto, e nós vamos perceber que cada uma delas traz uma resposta, e ao final desse vídeo nós traremos a resposta correta, concisa e confiável também. Preste atenção nisso, que para os gregos antigos, eles diziam que os mortos eles ficavam em uma espécie de local intermediário. Sim, eles diziam que as pessoas quando morriam, elas iriam para um lugar aguardar o julgamento, que ele seria realizado justamente por um representante do mundo subterrâneo, ou seja, dos deuses. E ali essas pessoas elas seriam julgadas pelas obras que elas praticaram durante a sua vida. Se elas fossem julgadas positivamente, elas iriam para uma espécie de paraíso, que era conhecido do grego o Macários, que Jesus até usa essa palavra, que é nas bem-aventuranças. Macários era um lugar aonde somente os deuses poderiam chegar até ali. Então os gregos eles acreditavam que uma pessoa, quando ela morria, ela ficava em um lugar intermediário, nem na terra, nem no paraíso, muito menos no Tártaro, que para eles era uma espécie de inferno. Mas essas pessoas elas ficavam aguardando um julgamento em um lugar intermediário, e assim um representante do mundo subterrâneo, dos deuses da mitologia grega, eles viriam e eles fariam o julgamento com relação às obras praticadas por essas pessoas. Também aqui eu trago o panorama dos romanos. Os romanos eles acreditavam e eles entendiam que a eternidade ela nada mais era do que o espelho da vida presente. Eles acreditavam que uma pessoa, quando morria, ela apenas passava de lado, mas a sua vida continuava com os mesmos gestos, com o mesmo gosto, com a mesma intuição de que quando ela estava aqui. Então os romanos acreditavam em uma espécie de continuidade da vida na eternidade. E aí eu coloco aqui também a respeito dos muçulmanos. E os muçulmanos é a religião que mais cresce no mundo, tá, meus irmãos? Os muçulmanos
eles crescem assustadoramente na pregação do Alcorão e das práticas ditas por Maomé, segundo eles, um grande profeta. Os muçulmanos, eles entendiam que a morte ela era uma oportunidade para punições e também para recompensas por aquilo que eles tinham de esforço praticado em dedicação e devoção à fé muçulmana, tá? A fé islã. Então eles tinham no seu ponto de vista que a morte era essa porta de entrada para a punição ou para uma espécie de galardão a ser recebido por eles, tá? Então, por último, aqui o panorama que eu trago o panorama dos hindus, né? Os hindus, os budistas, eles acreditavam o seguinte: eles acreditavam que as pessoas elas davam continuidade ou na realidade voltavam a alma das pessoas que morreram, elas voltavam diversas vezes a este mundo, né? E era uma espécie de reencarnação e elas iam progredindo até alcançar a bem-aventurada, a bem-aventurança eterna, né? Então é muito parecido o budismo e o hinduísmo com o espiritismo, né, da kardecista. Então eles entendiam que havia uma espécie de karma, né, de reencarnação. Os budistas, como os hinduístas, eles acreditavam muito nisso. E aí, quem tem a razão? Né? As grandes religiões elas trazem essas respostas mesmo que temporal, e a gente percebe que quem realmente tinha razão, quem realmente falou no assunto foi Jesus, né? Quem trouxe a luz, quem lançou luz sobre o assunto foi Jesus. E a resposta, a defesa, a base para isso está aqui nessa passagem que eu coloquei para vocês e a gente vai ler. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, essa versão é a nova versão transformada, no capítulo 1, na segunda carta, capítulo 1, verso 9, ele diz assim: pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque nós merecemos, né? É pela graça, né? Mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. E aqui ele conclui esse versículo dizendo o seguinte: e agora ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que aí sim, olha, destruiu o poder da morte, né? Venceu a atuação da morte, né? E iluminou, ou seja, lançou luz no caminho, ou iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas obras. Então, meus queridos, o que nós entendemos aqui é que a imortalidade da alma é um assunto de fato e de verdade. Porém, a morte para o cristão, ele não desencoraja, né? Ele não é um fator desencorajador, não é um fator que vai atemorizá-lo. Não, por quê? Porque Jesus veio e lançou luz sobre esse assunto. E a luz é que existe a possibilidade do homem ser feliz aqui e na eternidade, se assim ele for acometido da morte, tá bom? Então, ao longo desses dias, nós vamos tocar nesse assunto sobre aonde estão os mortos, o estado intermediário dos mortos, e assim a gente vai aprendendo cada vez mais com a palavra de Deus. Forte abraço e até a próxima.